Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 13 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o primeiro sábado do tempo comum, ele traz um esquema bastante interessante a respeito da liturgia para refletirmos juntos. Em primeiro lugar, a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Samuel, capítulo 9, fala-nos a respeito de uma transição conforme a vontade de Deus. Lembremos que até o presente momento, o rei de Israel ainda é Samuel. Contudo, o povo se rebelou contra Deus, contra a vontade de Deus, e pediu a Samuel que Deus enviasse um novo rei, que eles queriam um novo rei. E na cena da primeira leitura de hoje, nós vemos então Deus inspirar Samuel e mostrar para ele, revelar para Samuel quem seria o novo rei que estaria à frente do povo de Israel. Saul, quando se encontra com Samuel, ele então é ungido o novo rei de Israel. Mas é interessante perceber alguns detalhes, os quais nos devem fazer pensar profundamente também na nossa vida cotidiana. Notem que quando nós estamos íntimos com Deus, quando seguimos os seus passos conforme os seus desígnios, quando nós respondemos positivamente o chamado de Deus, o Senhor sempre está à nossa frente. E bem sabemos que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Entre as três atribuições divinas que acabei de citar, né, a onisciência diz respeito que Deus ele sabe tudo, do passado, do presente, e é o único que sabe de todo o futuro. E por isso, por vezes, nós vemos então, dentro do quadro litúrgico, momentos como este. Deus, ele inspira os teus eleitos, né, e revela algo de sua santíssima vontade. É por isso que Samuel, ele unge Saul para ser o novo rei de Israel. E diante disso, você nota que de fato a liturgia de hoje, de um modo geral, nos faz compreender que somente Deus, ele conhece todo o ser humano, todo o interior da vida, seja do homem ou da mulher. E é bem fácil de dizer que, sendo Deus o autor de toda a criatura humana, então ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. É por isso que no Evangelho de hoje nós vemos esse detalhe interessantíssimo. Jesus que passa pela coletoria de impostos, né? Tá lá um homem cobrando impostos do povo, e sabe-se lá o que ele fazia com esses impostos, como é que ele vivia trabalhando assim, se ele ludibriava ou não, né, alguns valores, como que ele agia com os mais simples, os mais necessitados, enfim. Mesmo assim, Jesus
fita os olhos deste homem, Levi, chamado Levi, e o chama para segui-lo. Que coisa interessante! Notem só que Jesus é aquele que quer nos oferecer a mesma possibilidade a qual ele oferece para qualquer pessoa. Não interessa quem seja, mas nos parece que Jesus, conhecendo a intimidade de nossos corações, ele sabe toda a potencialidade que existe no coração desta ou daquela pessoa. É o que ele vê em Levi, né? Levi, mais tarde, com certeza, ele vai se converter, ele vai mudar de vida e vai se tornar o que nós conhecemos, o chamado São Mateus, né? Um dos evangelistas. E é interessante notar que Jesus não para por aí. Jesus ele entra na casa de Levi e naquele cenário se encontram vários tipos de pessoas. E se diz que lá existem muitos cobradores de impostos, muitos pecadores, os quais são rejeitados pela cultura judaica daquele período. Os mestres da lei, os fariseus e outros mais. E ali então nasce aquele diálogo, né, entre a cultura judaica, que de certo modo não queria estar junto com os cobradores de impostos e com os mestres da lei, e entre o Filho de Deus. E o cenário nos evoca uma reflexão bastante interessante, porque de uma ponta a cultura judaica diz que quer ficar distante dos pecadores, e ao mesmo tempo então Jesus nos ensina que ele tem que estar no meio dessas pessoas, mas não para cometer pecados com eles, ou autorizar que eles continuem vivendo a sua vida profana, mesquinha, egoísta. Não, Jesus entra dentro da casa deles precisamente para ensiná-los o caminho justo, o caminho da salvação. É interessante esta ótica, porque isso nos faz pensar em cada um de nós, da mesma maneira que Jesus oferece a oportunidade para um e para outro, é como também ele nos chama. Do mesmo modo que ele chamou Levi a segui-lo, e Levi naquele momento largou tudo, abandonou tudo da sua vida e foi seguir Jesus, também Jesus ele quer contar com cada um de nós. Também hoje Jesus chama a sermos bons e fiéis discípulos, seguindo todos os seus passos. Tenhamos esta mesma coragem de Levi. Abandonemos toda a nossa vida de pecado, toda a nossa vida passada, e vamos agora seguir, trilhar os caminhos que Jesus tem para propor a cada um de nós. Deus abençoe você e toda a sua família.